desde que eu cheguei aqui na CBF, porque é para a disputa do Sul-Americano, que acontece do dia 11 ao dia 5 de maio, mas antes teremos um período de treinamento na Granja Comari do dia 1º ao dia 9, e essa competição ela é muito importante porque ela nos dá a vaga para o Mundial, que é um título que uma categoria da seleção feminina nunca teve, né? E gostaria de agradecer os clubes que colaboraram com a gente. Infelizmente, não pudemos convocar todas as atletas que vinham fazendo esse período de convocação com a gente, porque eu optei por isso, né? Ter uma base, já que nós teríamos poucas convocações e precisávamos consolidar um modelo de jogo. Mas agradecer de qualquer forma os clubes que colaboraram com a gente, independente de termos todas as atletas ou não que vinham fazendo essa preparação, mas com certeza as atletas que virão estarão de forma brilhante representando a nossa camisa. A gente sabe que na Sub-20 a seleção brasileira tem uma hegemonia aqui na América do Sul, e o nosso desejo é manter isso e não mediremos esforços para que isso aconteça. Gostaria de começar a nossa convocação agora. Goleiras: Mari Ribeiro, Internacional; Hilary, Corinthians; Heloísa, São Paulo. Defensoras: Guta, UCF Soccer, Estados Unidos; Ana Beatriz, São Paulo; Rebeca, Cruzeiro; Duda Mineira, Corinthians; Guimarães, Botafogo; Letícia, Flamengo; Grazi, Ferroviária; Gi Fernandes, Corinthians; Ravena, São Paulo; Monique, Ferroviária. Meio-campistas: Márcia, Internacional; Ana Luísa Hansen, Ferroviária; Carol Firmino, Fluminense; Pietra, Grêmio; Vendito, Ferroviária; Amaral, São Paulo. Atacantes: Ana Flávia, São Paulo; Milena, São Paulo; Giovana Canali, FC Prime, Estados Unidos; Pamela, Ferroviária; Maia, SGS Essen Frauen, da Alemanha; Gisele, Grêmio; Pietra Tordin, Princeton University, Estados Unidos. Então, essas foram as selecionadas para esse período de convocação e preparação para o Sul-Americano. Bem, muito obrigada, Rosana. Antes de darmos continuidade à coletiva, né, de imprensa, gostaria muito de agradecer a todos que estão nos assistindo, né, através da CBF TV, no YouTube, e também pela primeira vez no Twitter, né, no X. Muito obrigada a todos que nos assistem. Agora, vamos às perguntas que foram enviadas pelos jornalistas. Primeira pergunta da Suleima Sena, da Donas do Jogo. Quais estratégias específicas você está adotando para preparar sua equipe para o Sul-Americano, considerando que esta competição oferece uma vaga para o Mundial e representa sua estreia no comando técnico da seleção em uma competição oficial? Como eu falei, né, nós tivemos 4 convocações, tentando inserir algumas ideias do nosso modelo de jogo, com um time muito agressivo, com uma intensidade muito alta, para que a gente consiga levar vantagem sobre o adversário. Obviamente, a gente repensou, né, por conta das peças, mas a identidade do Brasil, da seleção brasileira, sempre tem que ser um jogo onde o Brasil tenha um maior controle e seja muito agressivo, para que a gente saia sempre com um resultado positivo. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Muitas jogadoras convocadas já fazem parte do elenco principal em seus clubes, com algumas até mesmo já consolidadas. O Sul-Americano vai chocar duração com 5 rodadas do Brasileirão. Esse fato te influenciou na escolha de atletas e montagem da lista de convocadas para a seleção?
Bom, eu iniciei a nossa convocação falando sobre isso, com certeza afeta, mas a gente tem muitos talentos aqui no Brasil. Claro que essas atletas que vêm pela primeira vez, elas não tiveram ainda o contato com a nossa nova identidade, mas eu tenho certeza que vão conseguir nos representar muito bem. Entendo também que os clubes precisam das atletas agora para o Campeonato Brasileiro. Essas atletas são importantes porque já figuram no elenco profissional, mas a nossa expectativa continua sendo a mesma, de brigar pelo título e trazer e continuar dando essa hegemonia para o Brasil. Pergunta do Guilherme Cardoso, do SS Deluxe. Boa tarde, Rosana. Você fez alguns amistosos com a seleção em busca de fazer avaliações para saber o nível da seleção. Hoje você já consegue definir esse nível? Foram amistosos que não nos proporcionaram exatamente o que a gente vai enfrentar no Sul-Americano. Então, assim, não temos o parâmetro em relação a isso, mas eu vi uma grande evolução em todas as atletas. Acho que essa foi nossa última convocação, com certeza foi a melhor, no sentido de compreensão do jogo, das referências que foram dadas. Então, eu vejo o Brasil numa evolução muito interessante. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma ótima competição. Pergunta da Lívia Camilo, do Trivela. Ao longo dos seus primeiros meses com a seleção sub-20, você tem feito muita integração com a equipe principal, unindo forças com o Arthur, e as duas comissões parecem mais alinhadas. Quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo com esse novo plano de aproximação? As atletas estão sendo instruídas a entender a seleção feminina como um plano de carreira? Bom, eu falei isso na primeira entrevista, né? Que eu e o Arthur tínhamos pensamentos muito parecidos. Eu já fui atleta dele, então isso obviamente facilita esse processo. Eu tenho certeza que as atletas hoje que passam pela seleção sub-20, elas têm subsídios para figurar no profissional, justamente por ter ido com o Arthur na primeira convocação, por ter essa integração. Então, o nosso modelo, ele acaba, de certa forma, se parecendo, obviamente, dentro das características que a gente tem de atletas. Então, isso com certeza acontece, e cada vez mais a ideia é que mais meninas da sub-20 consigam chegar na seleção principal, que, sem dúvida, é o maior objetivo. Pergunta da Cíntia Barley, da TV Globo. Rosana, como você as outras seleções para a disputa do Sul-Americano? Há um nivelamento maior em relação a outros anos? Com certeza, as seleções sul-americanas, elas vêm se preparando cada vez melhor. Haja visto que o Mundial, por exemplo, vai ser na Colômbia, então já vem se preparando muito. A gente vê que cada vez que passa, né, Sul-Americano e Mundial, essas competições de 2 em 2 anos, essas seleções vêm evoluindo, e cada vez está mais difícil do Brasil conquistar o título, né? Sempre resultados mais apertados, mas a gente acredita muito no potencial de todos os atletas que a gente tem para manter essa hegemonia. Pergunta da Valéria Possamay, da Rádio Gaúcha. Rosana, entre as novidades da lista está a Gisele do Grêmio. Como será o aproveitamento dela e outras atletas que irão receber sua primeira oportunidade agora e poderão brigar por uma vaga na sua lista final? A gente tem essa primeira semana, né, que é a data FIFA, justamente para a gente entender como essas atletas vão conseguir integrar a seleção, como que elas vão sentir o peso da camisa. Mas pelo que a gente avaliou dentro das competições, eu tenho certeza que ela vai conseguir jogar em outras funções também. É uma atleta muito forte, explosiva, compete muito, é agressiva. Então, eu sempre falo, né, que a atleta boa, ela cabe em qualquer posição, e aí a gente vai detectar o melhor para ela e para a seleção, caminhando lado a lado, né, com essa decisão técnica, mas entendendo onde a atleta consegue performar melhor. Pergunta da Mariana Santos, do Fute das Minas. Rosana, queria mandar uma... Priscila do Inter ficou fora da convocação. Ela não foi liberada pelo clube ou conversou com o Arthur sobre ela na seleção principal. Além disso, novos nomes apareceram no setor de ataque. Como você avalia esse setor diante das seleções que já conhecemos no cenário sul-americano? Bom, em relação à Priscila, mesmo que ela seja convocada pelo Arthur, não interferiria na data FIFA, né? O sul-americano ele começa a partir do dia 11 e a data FIFA vai até dia 9. Mas foi a não liberação realmente do Inter, como eu coloquei aqui, a Priscila é uma das
das atletas principais do Inter, então a gente entende a não liberação, mas em contrapartida, outras jogadoras podem suprir. Obviamente, a Priscila é um nome que vem figurando na seleção principal, então não é tão fácil assim, mas a gente vai unir forças e dar todo o apoio, todo o suporte para que essas atletas não fiquem tão abaixo da Priscila e representando muito bem o nosso país. A Gisele é uma jogadora muito nova, ela ainda é 2007, então obviamente que a gente não vai dar a mesma cobrança para a Gisele do que daria para uma Priscila, que foi artilheira da Libertadores recentemente, mas a gente dará com certeza todo o suporte para que ela performe cada vez melhor dentro da seleção e que não sinta tanto e que com certeza possa colaborar conosco nesse Sul-Americano. Vamos para a última pergunta, mais uma pergunta da Amanda Viana do Planeta Futebol Feminino. Rosana, você listou a Rebeca do Cruzeiro como defensora ao invés de meio-campista. Você planeja utilizá-la em uma função diferente? A Rebeca, nas convocações que ela foi com a gente, tem um recurso técnico muito interessante. A gente, em alguns momentos, testou, sim, ela numa função diferente, justamente para dar mais qualidade ainda na saída de bola. É uma possibilidade, mas a gente tem também outras alternativas. Eu não me baseio em uma única plataforma. Sim, a gente usa uma plataforma, mas daí a gente consegue ajustar para outras que a gente precisar. Então vai depender muito da estratégia em relação ao adversário que a gente vai enfrentar. O Sul-Americano, a gente sabe que, principalmente na primeira fase, é bem congestionado, né? A gente tem jogos de 2 em 2 dias. Então, a gente vai entender a melhor estratégia e colocar os atletas na melhor função dentro da necessidade que o adversário oferecer para nós. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos que nos assistiram. Nos encontramos novamente às 17 horas com a convocação da seleção principal com Arthur Elias e nos vemos em breve. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.